Fala, galerinha! Como é que vocês estão? Na nossa aula de hoje, nós iremos fazer o comentário das atividades da página 94 que nós pedimos para você responder. Alguns dos alunos me pediram no privado que respondesse algumas questões. Então, como eu percebi o volume de pedidos, então eu percebi que há necessidade de gravar essa aula, tudo bem? Então, peguem o livro, abram na página 94 que nós iremos fazer o comentário das questões que eu pedi para vocês responderem, tá bom? Então, como é de tradição, peguem o livro, lápis e borracha para acompanhar a resolução, tá bom? Então, deixa eu compartilhar aqui minha tela, tá? Então, tá aqui, ó, marcado até as questões que eu pedi para vocês responderem, tá bom? Página de número 94, questões 14, 16, 17 e 18, tá bom? Então, gente, vamos começar aqui o comentário, tá bom? Só para a gente começar, eu queria fazer o comentário, tá bom? Galera, novamente eu vou definir o que é uma função afim, é toda função do tipo f de x igual a ax mais b. Esse A e esse B são números que pertencem ao conjunto dos números reais, e o valor de A tem que ser diferente de quanto? E o A tem que ser diferente de zero. Esse A, gente, é o meu coeficiente de x, o A é o coeficiente de x, sempre a gente deve saber, e o B é o termo independente, tá bom? Se o valor de A ele for positivo, maior que zero, a minha função ela é chamada de crescente, tudo bem? Se o valor de A for menor do que zero, a minha função ela é chamada de decrescente, tá bom? Então, gente, baseado nisso, é que na questão de número 14, nós iremos fazer o comentário, tá bom? Então, tem assim, f de x igual a menos 5x mais 2. Então, ó, f de x igual a menos 5x mais 2. Então, gente, o valor de A aqui é quanto? O valor de A é menos 5. E menos 5 é menor do que quem? É menor do que zero. Logo, ela é uma função que decrescente. Tá ok? Então, beleza, né? Bem simples. O item B, nós temos o quê? H de x, ó, H de x, eu chamo a função de H, igual a menos 3 mais quem? Mais x sobre 2. Bem, gente, observa que isso é uma soma. Se é uma soma, vai existir a propriedade comutativa. Então, menos 3 mais x sobre 2, o valor de A, o que foi que eu coloquei, é sempre o coeficiente de x, ó. O coeficiente de x aqui é 1 sobre 2. Olha só aqui, ó. O coeficiente de x aqui, o valor de A, é 1 sobre 2. E 1 sobre 2 é positivo, logo é maior que zero. Logo, a minha função ela é o quê? Crescente. Tudo bem? Tá tranquilo? Então, nesse caso aqui da letra C, já tem as respostas aqui, gente, mas como eu estou compartilhando o livro do professor, a gente mostra do porquê da resposta. Ele só tem a resposta. Eu quero também um cálculo, tá bom? No item C, tá bom? No item C, vai ter o quê? G de x igual a x menos 3 quartos, tá? Lembrar que está associado ao x se essa função estiver escrita na variável x, tá bom? Mas a gente sempre costuma, nesse caso, a nível de primeiro ano, sempre a gente costuma usar esse x. Então, ó, o coeficiente de x aqui não está aparecendo, mas subentende-se que é igual a 1. Então, o valor de A aqui é 1. E 1 é o quê? Maior que zero. Logo, a minha função ela é o quê? Crescente, tá bom? Então tá aqui, ó, o valor de x aqui, ó, deixa eu colocar um pretinho aqui para destacar. O valor de x, do coeficiente x aqui é 1, ó. Então, ó, é maior que zero, é crescente. Na letra B, 1 menos 2x, ó, o coeficiente de x aqui é quanto, ó? Menos 2. E menos 2 é menor que zero. Logo, ela é o quê? Decrescente. Tá ok, gente? O gráfico dessa função item D é decrescente. Então, acompanha aí. Espero que todos vocês tenham acertado, tá ok? Então, não esqueçam disso daí que foi colocado, tudo bem? Dá um tempinho aqui, eu vou apagar para que eu fique fazendo a leitura da questão e aqui ao lado
eu faço resolvendo. E o bom é que essa aula aqui é gravada e você pode fazer o print, você pode dar um pause aí no vídeo, então você pode assistir da forma como você quiser, que tem o que você não pode é deixar de assistir essa aula, tá bom? Então, deixa eu apagar aqui. Tá. Opa, olha só. Vamos para a questão de número 16, tá? Vamos aqui fazer aqui essa cor aqui. Vou botar um azulzinho mais escuro, tá? Questão de número 16. Gente, olha o que é que ele diz. Determine a lei de formação de uma função polinomial do primeiro grau, sabendo que o zero da função é um meio, tá bom? Sabendo que o zero da função é um meio e que o ponto de interseção do gráfico com o eixo y é zero e menos 3 quartos. Gente, quando ele diz que o zero da função é o meio, o que é o zero ou raiz da função? É o valor que x assume, que torna y igual a zero. Num par ordenado, o primeiro valor é de x, o segundo valor é de quem? É de y. Isso caracteriza um par ordenado, tudo bem? Então, olha o que ele diz, ó. Sabendo que o zero da função é um meio. Então, quando x for, desculpa, menos um meio, quando x for menos um meio, o y vai ser igual a quanto? Zero. Então, isso que ele está querendo dizer. E que o ponto de interseção do gráfico com o eixo y é exatamente zero e quem? E 3 quartos. Tá bom? Então, isso aqui representa a interseção com o eixo y. Ele corta o eixo y, tá? E, cuidado, gente, tá certo? É o eixo y, é o ponto zero e menos 3 quartos. Observa, gente, que eu fiz as anotações aqui, ó. Olha só, o valor de B, que foi dito na nossa última aula, é exatamente o ponto onde a reta toca o eixo y. Ele está dizendo aqui que o eixo y toca no ponto que 3 quartos. Então, a gente já pode dizer o quê? O que é uma função afim? Né? Toda função do tipo y igual a x mais b. O que é o b? É exatamente o ponto onde a reta toca o eixo y. Então, ele toca o eixo y no ponto 3 quartos. Então, essa minha função vai ser y igual a x mais quem? Mais 3 quartos. Tudo bem? Você deve lembrar da definição que nós colocamos. Então, agora ficou simples. É só substituir x por menos um meio e y por zero, a fim de encontrar o valor de quem? De A. Olha só, então, onde tem y, eu vou substituir por zero. Olha só aqui, ó. Nesse papo que eu já usei, utilizei esse, tá certo? Então, onde tem y, eu vou substituir por zero, igual a vezes. Aonde tem x, eu vou substituir por quanto? Menos um meio. Mais quem? Mais 3 quartos. Tudo bem? Então, vai ficar zero igual. Mais por menos, menos. A vezes um A sobre 2 mais... Opa, não é igual. Mais 3 quartos. Tá bom? Eu vou jogar para cá, então vem positivo. A sobre 2 é igual a 3 quartos. Tudo bem? Então, eu vou fazer meio pelos extremos, tá certo? Então, vai ficar o quê? Ó, deixa eu puxar para cá, para a gente ter mais espaço. Vai ficar A igual 3 vezes 2, 6. 6 sobre quanto? 4. Ó. 3 vezes 2, 6. 6 sobre 4. Aqui a gente observa que dá para simplificar tudo por 2. Então, o valor de A vai ser 6 dividido por 2, 3. 4 dividido por 2 é 2. Então, eu descobri o valor de A, tá certo? E o valor de B. Minha função quem é? Deixa eu dar um destaque aqui, tá? Minha função não é y igual a x mais b. Eu vou agora substituir nessa expressão, ó. O y não é igual a x mais b, então quem é a? 3 sobre 2, x
mais o valor de B. O valor de B é igual a quanto? 3 quartos. Então, gente, a função que caracteriza essa que foi colocado aí é exatamente o quê? Y igual a 3 sobre 2x mais o quê? Mais 3 quartos, tá bom? Então, tá aí a resolução da questão da forma como foi colocada, tudo bem? Observa aí a resposta direitinho, tá bom? Então, tá aí, ó, bacana, tá bom? Um tempinho aí para vocês copiarem, tá bom? Tudo tranquilo, né? Pronto? Faz um print aí, copia, vamos passar adiante. Deixa eu apagar. Olha só. Vamos para a questão de número 17. Vamos lá. E diz, dada a função de lei f de x igual a m menos 1 meio de x mais 7. Tá? Essa é a minha função. Discuta para que valores m a função é crescente e para quais valores ela é decrescente. Galera, a função da φ ela é crescente ou decrescente dependendo do valor de a. Então, volto a dizer, se o valor de a for menor do que zero, ela é decrescente. Se o valor de a for maior do que zero, ela é crescente, tá certo? Então, o a gente já viu, deixa eu ajeitar esse a aqui, tá feio demais. A gente já viu que o a na função afim é um coeficiente de x. Então, nesse caso aqui, ó, o valor de a representa quem? A vai ser igual a m menos 1 meio. Então, nós vamos ter o quê? Se m menos 1 meio for menor do que zero, ela vai ser decrescente. Então, vou botar só aqui, ó, um desenho, decresce. Se m menos 1 meio for maior do que zero, ela é o quê? Crescente. Tudo bem? Então, tá aí. Então, a gente resolve tranquilamente. Então, m é menor, tá menos 1 meio, passa o quê? Maior que 1 meio. Então, se o m for menor que 1 meio, essa minha função vai ser o quê? Decrescente, tá certo? E se o m for maior, tá menos 1 meio, passa o quê? 1 meio. Ela passa a ser agora o quê? Crescente, tá bom? Deixa eu dar um destaque aqui, ó. Então, se o m... vou botar de cor aqui. Eita, cadê a borracha, rapaz? Eita, essas tecnologias. Ainda hoje tá vermelho. Ah, gente, tá tranquilo, né? Ó, se o m for menor do que 1 meio, ela é decrescente. Se o m for maior do que 1 meio, ela vai ser o quê? Crescente, tá bom? Ó? Então, tá exatamente aqui, ó. E a função, ela é crescente para m maior que 1 meio, ó. M maior que 1 meio crescente e decrescente para m menor do que 1 meio, tá bom? Então, tranquilamente, a gente resolve essa questão. Lembra que o crescimento e o decrescimento da função, basta que a gente olhe para o coeficiente de a, tá bom? Então, tá aí, questão resolvida para vocês. Quem estava com dúvida nessa questão, eu espero que tenha tirado todas as dúvidas, tá certo? Voltou aqui a caneta. Eita. Vamos para a nossa última questão? Deixa eu apagar aqui. Pará, 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 pará. Beleza.
Vamos aqui para a nossa última questão, a questão de número 18, tá? Olha o que é que ele diz. Sabendo que o zero da função polinomial, sabendo que o zero da função polinomial do primeiro grau dada por f de x igual a esse menos 5 mais k x menos para cá 3k menos 2, 3k menos 2 é menos 4. Então, ele diz que a raiz é quanto? Menos 4. Tudo bem? Olha só. Verifique se f ela é crescente ou ela é decrescente. Gente, volto a dizer, o que é a raiz da função? É o valor que x assume, tá certo? Que torna a expressão igual a zero. Então, ela pode ser escrita como y igual a menos 5 mais kx menos 3k menos 2. Tudo bem? Então, ó, não copiei errado não, né? Não. Então, ele diz que a raiz é exatamente quanto, ó, ele fala aqui, ó, a raiz, sabendo que o zero da função zero raiz é menos 4. Então, quando x for igual a menos 4, o y vai ser igual a quanto? Zero. Tudo bem? Então, eu vou fazer exatamente essa substituição. Y por zero igual a menos 5 mais k. O x é quanto? O x é quanto? Menos 4 menos 3k menos 2. Tá bom? Então, nós iremos fazer exatamente aqui, ó, umas continhas, tá bom? Olha para cá, vai ficar zero igual. Aqui eu vou ter que colocar o menos 4 em aqui, ó, tá bom? Menos com menos mais, ó, vou multiplicar aqui, ó, assim, ó. Assim e assim. Menos com menos mais. 4 vezes 5 é quanto? 20. Menos com mais, menos. 4 vezes k, 4k. Menos com mais, menos 3k. E menos com menos dá o quê? Mais 2. Tá bom? Então, olha só. Eu vou juntar aqui. Zero é igual a menos k menos 3k. Menos 7k. 20 mais 2 é quanto? 22, tá bom? Então, eu vou ter, ó, esse 7k tá negativo, passa positivo, ó, 7k é igual a 22. Quem é k? 22 sobre quanto? Sobre 7, tá bom? Lá observa, gente, que eu descobri foi o valor de k, tá bom? Então, o que eu vou fazer? Eu vou substituir na minha função. Então, eu vou ter o quê? F de x é igual a quem? Menos 5 mais 22 sobre 7, tá? Isso aqui o quê? X menos 3 vezes K. Quem é K? 22 sobre 7, tá? Isso aqui menos quem? Menos 2. Galera, o que é que a pergunta quer? Verifique se ela é crescente ou se ela é o quê? Decrescente. Eu devo olhar somente para o coeficiente de quem? De x, gente, tá? Para dizer se ela é crescente ou decrescente. Então, eu vou fazer essa soma. Ó, 7 embaixo, tá? 7 vezes menos 5 vai dar quanto? Menos 35, mais quanto? Mais 22, ó. Tirando esse 7 dividido por 1, 7. 7 vezes menos 5, menos 35, ó. Mais 7 dividido por 7 é 1 vezes 22, 22. Então, menos 35 mais 12, conserva o final do maior menos e subtrai. 35 menos 22, 13 sobre 7. Então, galera, o coeficiente de x aqui, ó, fica f de x igual a quem? Menos 13 sobre 7x mais alguma coisa, não me interessa. E menos 13 sobre 7 é um valor o quê? Menos 13 sobre 7 é um valor menor do que zero. Logo, é negativo. Se o valor de A é negativo, a minha função ela é o quê? Decrescente, tá bom? Então, observa que até a resposta aqui, ó, ela é exatamente decrescente, tudo bem?
Então, tá aí, ó, a questão de número 18, uma questão muito boa, tá? Que alguns alunos vieram me procurar que não estavam conseguindo responder. Então, tá aí a resolução da nossa atividade. Deixa eu finalizar aqui, ó, tá? Deixa eu olhar aqui. Deixa eu olhar aqui para vocês. Deixa eu voltar para cá. Então, gente, lembrando que essa aula é gravada, eu vou colocar lá no grupo, tá bom? E lá no Classroom. Espero que todos vocês tenham entendido. Fiquem com Deus, tudo de bom e até o nosso próximo encontro. Valeu, galera. Tchau, tchau.